Então, muito boa tarde. Vamos começar o nosso trabalho, dando a palavra desde já, porque o Dr. Porto está muito ocupado e tem que fazer logo a seguir a este ato. Vou-lhe dar de imediato a palavra. Mas gostava só de dar um enquadramento que eu daria com mais pormenor se cá estivesse. Sobre o quadro em que apareceu a Estratégia de Lisboa, portanto, o quadro atual é o mesmo ou agravado em certa medida e, portanto, aquilo que valeria a pena dizer, de qualquer maneira, em primeiro lugar, é que a economia europeia continua a ser uma economia importantíssima no mundo. Se formos ver as estatísticas, temos o maior PIB do mundo, acima ligeiramente dos Estados Unidos, somos de longe o maior espaço comercial do mundo, porque somos mais abertos, por razões que se compreendem, os Estados Unidos são um grande país, têm um grande mercado interno, mas temos uma dependência externa maior que os Estados Unidos, e somos de longe, o que talvez muita gente não tenha essa indicação, o maior mercado de atração de investimento direto estrangeiro. Em 2006, cerca de 40%, as Américas 19%, os Estados Unidos 12%, a Europa tem tido bem a noção dos desafios que aparecem e por vezes é uma ideia feita, enfim, bonita para colóquios, dizer que o mundo, no século atual, ou noutro qualquer que seja, vai ser diferente, mas aqui não é apenas uma ideia para, enfim, para chamar a atenção no começo de um colóquio, a realidade é mesmo essa, há um peso crescente de novos países emergentes, designadamente como é sabido com os BRICS, portanto Brasil, Rússia, Índia e China. Aqui com relevo maior em termos quantitativos para a China e para a Índia, só para lhes dar um número que impressiona de facto, são países que tiveram grandes riquezas, o custo ainda, já disse isso dezenas de vezes ou mais, é como é que estes dois países perderam terreno, deixaram-se colonizar, no fundo dominado pela Europa, não se percebe bem como é que a Europa durante 500 anos teve prevalência mundial designadamente nesses dois países, mas mesmo assim em 1820 ainda tinham 42% da riqueza mundial. Chegaram, enfim, são dados que tenho de cor, de 2004 tinham 6% da riqueza mundial, do PIB mundial, 4% a China, 2% a Índia. A previsão, portanto, com a expansão que estão a ter, é que em 2050 tenham 45% da riqueza mundial. Não serão mais ricos per capita, porque são muito populosos, quer um quer outro, ainda será mais do que a China, ainda com a política demográfica que está a seguir na China, mas realmente a previsão é essa. E o que eu agora acrescento é o seguinte, essa extrapolação foi feita antes da crise atual, em que esses países estão a sofrer muitíssimo menos do que a Europa ou os Estados Unidos. Portanto, com uma extrapolação agora feita, eventualmente, ou pouco depois, seria ainda mais. Enfim, é um caso atípico, mas eu vim de Macau ontem, e a revista de lá, Macau Business, Crisis, what crisis? Nunca ganhámos tanto dinheiro. Portanto, a capa da revista é mesmo crise que crise. Nunca ganhámos tanto dinheiro. Porque a mente de Macau, em janeiro, bateu todos os recordes de sempre, em termos de receita, basicamente, do jogo e do turismo, ultrapassando, enfim, continuando a ultrapassar largamente Las Vegas. Mas outra circunstância importante com o relevo aqui para a Estratégia de Lisboa é que não só esses países crescem muito, como temos cada vez mais um comércio intrasetorial. Ou seja, já lá vai o tempo em que a Europa tinha produtos altamente sofisticados ou serviços altamente sofisticados, de seguros, de banco e tudo isso, agora esses países também têm produtos cada vez mais sofisticados e serviços cada vez mais sofisticados. Aí há uma diferença sensível, como é sabido. A China é a fábrica do mundo, a produção é enorme em termos de mercadorias, basicamente. A Índia tem uma capacidade especial para a exportação de serviços de software com Bangalore. Houve, designadamente, uma preocupação muito grande numa área do mercado interno, que são os serviços financeiros, portanto, houve uma atenção particular. Houve um método que, na altura, enfim, foi muito referenciado e justamente referenciado, o método aberto de coordenação, precisamente porque há dificuldade da unanimidade e, portanto, em muitos casos seriam tarefas nacionais. Portanto, essa maneira progressiva era a maneira de ultrapassar as coisas. A avaliação feita, de qualquer maneira, levanta algumas dúvidas, enfim, isso é que justificaria talvez uma atenção, e se calhar vai justificar. Houve, designadamente, um relatório, a meio caminho, portanto, elaborado pelo ex-primeiro-ministro da Holanda, Wim Kok, que foi, portanto, bastante negativo, digamos assim, dizendo que Lisbon is about everything and therefore nothing, o que me parece que é exagerado, ou então noutra frase, portanto, resta muito a fazer para que não seja, portanto, um objetivo falhado e promessas não cumpridas. A minha conclusão, numa avaliação geral, não é esta, é que, de qualquer maneira, desde logo, portanto, há uma situação a que sou sensível, é particularmente simpático para um português que dois marcos importantes, embora, enfim, neste caso com dificuldades, sem dúvida, tenham o nome da nossa capital. Portanto, é a Estratégia de Lisboa e agora é o Tratado de Lisboa. Portanto, nesse aspecto, Portugal terá tido mérito, aqui neste caso, alguma sorte no tratado que foi negociado antes, mas, de qualquer maneira, é uma, tal como uma mega-região referenciada num americano, enfim, não vem muito a propósito, a mega-região é a Lisbon Region, que é uma região que devia ser fortalecida na Península entre Setúbal, Lisboa e a Corunha. Portanto, enfim, nesse aspecto é uma marca portuguesa que é sempre agradável. Com o reforço que o Presidente Barroso várias vezes tem sublinhado,
sublinhado, e penso que mais do que bem, dizendo que o comércio internacional é um dos motores do crescimento, do emprego e do investimento. Portanto, tendo que reforçar-se, obviamente, os mecanismos da OMC para haver um comércio maior, mas justo, portanto, um bocado nessa linha. E eu acabo, como acabei já várias vezes, enfim, pequenas intervenções que tenho feito, dizendo o seguinte, enfim, não sei bem qual é a razão pela qual a China ainda perderam terreno ao longo de séculos, mas não tenho dúvidas sobre uma das razões, é que se fecharam, economias que se fecharam. E depois vejam a evolução que houve. Antes de crescerem a China e a Índia, a taxas sustentadas, eu fiz as contas há pouco tempo, a China cresceu 9,2% em média, em termos reais, nos anos 90. E em 4 anos, 2 dígitos, mais do que 10%. A Índia tem crescido menos 1, ou 2, ou 3%. E se repararmos, primeiro cresceram os tigres asiáticos, que foram primeiro, Singapura, portanto, esses países todos tiveram um grande crescimento. Esses, porque tinham grandes mercados, pensavam que não tinham que se abrir ao comércio internacional. Isso é que deu avanço. E eu recordo sempre um livro que era muito lido quando eu era estudante, enfim, há umas décadas, não digo quantas para não saber a minha idade, mas nessa altura havia um artigo de Gunnar Myrdal, um homem, portanto, sueco, do Instituto de Estudos Internacionais de Estocolmo, que se chamava O Drama Asiático, em que dava poucas esperanças em relação aos países asiáticos. E, portanto, o livro chamava-se O Drama Asiático, de Asian Drama. E eu costumo dizer que se a Europa seguir uma estratégia proteccionista, que é sempre a grande tentação, daqui a uns anos, portanto, espero estar cá para ver, portanto, que é bom sinal, daqui a 20 ou 30 anos, portanto, ou estar cá e não ver, melhor dizendo, porque nessa altura, se fosse seguir essa estratégia de proteccionismo, haveria algum europeu que escrevia um livro chamado The European Drama. E, portanto, o desejo é que tenhais da estratégia de Lisboa, que possamos competir sem cair na asneira que esses países cometeram de realmente se fecharem.